De modo nenhum seria uma interpretação mais estrita do grego. E algumas versões vão até dizer, né, especialmente na língua inglesa, traduzido como Deus me livre ou Deus nos livre, Deus proíba. Essa expressão, de modo nenhum ou Deus nos livre, ocorre 26 vezes na Bíblia e a maioria desses usos é feita por Paulo. É uma espécie de dispositivo retórico muito comum que Paulo usa para expressar uma possível objeção a algo que ele está ensinando para poder rejeitar essa questão completamente. Por exemplo, lá em Romanos 7,7 ele diz: que diremos então? A lei é pecado? De modo nenhum. Em Romanos 9,14, que diremos então? Deus é injusto? De modo nenhum. Ou em Romanos 11,1, que diremos então? Será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Ou Gálatas 2,17, Cristo é aquele que ministra o pecado, ou seja, que nos faz pecar? De modo nenhum. Essa frase de hoje, tanto a pergunta quanto a resposta, elas são enfáticas e são vitais para a gente entender o ensino de Paulo. Ele diz: o que nós diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Romanos 6, verso 1 a 2. Paulo espera que aqueles que estão ouvindo ou lendo a sua carta façam uma objeção muito clara ao seu ensinamento. Ele está ensinando um não argumento, ele está ensinando algo que ele espera que cause um espanto e as pessoas falam assim, não, isso não pode acontecer. Então essa é uma objeção para a qual todo pregador do evangelho deve estar preparado. Se um pregador não for confrontado por esta objeção, a gente pode começar a questionar se ele está realmente pregando o evangelho de fato. E a objeção é essa: continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Se nós pregarmos o evangelho de Paulo, as pessoas vão nos fazer essa pergunta. Então quer dizer que você está incentivando viver ainda mais no pecado? Porque pode soar para elas como se o dom gratuito da salvação de Deus fosse algo que ampliasse a nossa oportunidade de cometer ainda mais e mais pecados. Afinal, se Jesus é quem paga a conta por nosso mau comportamento, e se o seu pagamento na cruz é sua glória, então nós podemos fazer Cristo parecer ainda mais glorioso se nós cometemos ainda mais pecado. Não podemos? Ou seja, nós podemos acumular uma dívida ainda maior para que, quando ele cobrir essa dívida ainda maior, ele pareça ainda mais gracioso e ainda mais glorioso. Assim a gente pode continuar pecando e pecando e pecando para que a sua graça possa ser abundante. A resposta de Paulo a isso é enfática: de modo nenhum. Só que perceba por que tal pensamento é rejeitado. Vamos ler aqui Romanos 6, 2 a 7. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para o pecado? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Tantas vezes a gente costuma pensar na salvação de uma forma muito individualista, muito impessoal. A gente pensa que Deus dá a cada um de nós uma coisa chamada graça, ou salvação, ou perdão. É como se Deus fosse lá e desse pra gente um cheque em branco, entregue do céu, assinado ali com o valor infinito do sangue de Cristo. E aí a gente pode fugir e gastar a graça de Deus nos nossos prazeres pecaminosos. A gente faz o que bem entender porque a graça de Cristo paga a nossa dívida. Só que não. Deus não nos dá um cheque em branco. O que Deus nos dá é uma pessoa chamada Cristo. Uma pessoa com a qual nós estaremos unidos. Nós somos batizados nele, plantados junto com ele, crucificados com ele e enterrados com ele, para que possamos ressuscitar para uma novidade de vida com ele. Nós somos indivíduos com uma carta de alforria do inferno. Nós somos membros do próprio corpo de Cristo, em quem o nosso pecado e as suas consequências já foram tratados de uma vez por todas na cruz. Nós somos levados através do pecado e da morte para uma nova vida. Não fomos salvos para o pecado, nós fomos salvos do pecado. Libertos para viver uma nova vida. Não como indivíduos. Estamos em Cristo,
unidos a Ele como uma noiva está unida ao seu noivo. E o nosso marido celestial nos ama até a morte. E nesse contexto, o pecado é algo impensável. Imagine comigo aqui dois casais. Ambos têm maridos que precisam viajar a negócio. A esposa diz ao seu marido: olha, eu sei o que é que acontece nessas viagens de negócios. Seus clientes vão te levar para um restaurante, desse restaurante vocês vão para o bar, e quem é que sabe para onde vocês vão depois do bar? Eu já ouvi falar dessas coisas aí e você precisa saber que se você sequer olhar para uma outra mulher, esse casamento está terminado. Não se preocupe em voltar, eu vou mudar as fechaduras, jogar suas roupas na rua, acabou para você. Já a esposa B, ela diz o seguinte: eu sei o que acontece nas viagens de negócio, e se você me trair, isso vai me devastar verdadeiramente. Só que quando eu disse até que a morte nos separe, eu quis dizer isso. Aconteça o que acontecer, eu quero que você volte para casa, seja honesto, e eu quero que você saiba que eu te amo sempre, e nós vamos resolver isso, custe o que custar. E aí fica a pergunta: qual marido tem mais probabilidade de trair? Sem sombra de dúvidas, o marido A. Nós imaginamos que a maneira de tornar as pessoas boas é acrescentar condições ao amor de Deus. Deus te ama muito, mas se você pecar, o amor vai esfriar e você vai ter que se lamentar cada vez mais distante da sua presença. Portanto, obedeça para manter a chama do amor de Deus viva. Na verdade, o amor condicional não nos mantém honestos, não nos afasta do pecado. O amor condicional afasta os nossos corações do Deus amoroso e nos leva em direção a outras coisas. É justamente o amor incondicional que captura o nosso coração. Cristo nos agarra com um amor que diz: não importa onde você vá ou o que você faça, eu estou com você e eu estou por você. Nós temos um vínculo matrimonial inquebrável e eu te amo, aconteça o que acontecer. Mais do que isso, Cristo nos levou através do pecado e suas consequências para a liberdade. Por mais que possamos nos sujar na lama, Cristo nos elevou ao trono. Portanto, quaisquer que sejam as promessas que o pecado faz, são mentiras. Os desejos que nós buscamos satisfazer são verdadeiramente satisfeitos no nosso esposo amoroso. E ele nunca nos deixará, nem nunca nos abandonará. Portanto, nós devemos continuar em pecado para que a graça possa então transbordar? De modo nenhum.